This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Como garantir a independência de uma colônia? O que fazer quando não se tem mais liberdade? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção como ocorreu a independência do Brasil. Um tema bem clássico da escola e que, obviamente, é muito importante para nós brasileiros. O objetivo desse episódio é fazer um panorama geral de como que foi a nossa independência, trazendo para vocês os debates mais atualizados a respeito do tema. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiro, precisamos entender que, de certa forma, a independência do Brasil não começa por aqui, no nosso país, mas sim na Europa. O início do século XIX foi marcado pela ascensão ao poder de Napoleão Bonaparte, que se tornou o imperador da França. Napoleão havia construído seu nome como um grande general, capaz de vencer batalhas e liderar o seu país rumo às vitórias. Quando ele chegou ao poder, ele fez na política aquilo que já estava acostumado a fazer, que são guerras. As chamadas Guerras Napoleônicas marcaram o avanço do imperialismo francês, direcionado para os tronos europeus. É bem verdade que no começo, Napoleão não enfrentava tanta concorrência, conseguindo vencer na maioria dos casos com certa facilidade. O único inimigo que a França não conseguia derrotar de jeito nenhum era a Inglaterra. Como a Inglaterra não estava ligada ao continente europeu, para a França fazer uma invasão seria necessário vencer a frota naval britânica, tarefa praticamente impossível, uma vez que se tratava da melhor e mais bem preparada marinha do mundo. A decisão de Napoleão foi de tentar vencê-los pelo bolso. Em 1806, ele criou o Bloqueio Continental, uma estratégia que consistia em proibir nações europeias em fazer negócios com a Inglaterra. A ideia era que, através desse embargo econômico, os ingleses ficariam enfraquecidos e, quem sabe, futuramente, Napoleão conseguiria atacá-los. Napoleão decretou que aqueles que descumprissem o bloqueio continental teriam seus territórios invadidos. Para que essa medida surtisse efeito, era necessário que a França controlasse diferentes portos em vários países, impedindo a entrada de mercadorias inglesas no continente. Portugal era extremamente dependente da economia inglesa, e o porto de Lisboa era uma das portas de entradas das mercadorias inglesas, escoando produtos para toda a Europa. Em 1807, a França Napoleônica, em parceria com a Espanha, deu um ultimato ao governo português. Ele deveria interromper o comércio com os ingleses ou sofrer com a invasão franco-espanhola. Ao longo do século XVIII e XIX, uma série de acordos tornaram Portugal mais dependente do comércio com a Inglaterra. Dentre esses tratados, o mais importante foi o Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Nesse acordo, Portugal garantia vantagens comerciais aos tecidos de algodão vindos da Inglaterra, enquanto a parceria dava benefícios aos vinhos de origem portuguesa. Esse tratado foi extremamente desvantajoso para Portugal, pois os gastos com a importação eram muito maiores do que os seus ganhos com as exportações. Por isso, Portugal não estava em uma posição favorável.
De um lado, tinha um dos exércitos mais poderosos da Europa, e de outro, o seu parceiro comercial de longa data, em que as relações já se tornaram de dependência. Sem saída, a coroa portuguesa adotou uma estratégia em duas frentes. Por um lado, acatou a sugestão inglesa de transferência da sede do Império, da Europa de Portugal, e foi para a América, aqui no Brasil, garantindo apoio e escolta inglesa na viagem, em troca de vantagens comerciais aos ingleses. Por outro lado, atrasou a invasão francesa o máximo que pôde, chegando até a encenar uma expulsão dos comerciantes ingleses do país. Digo que foi uma encenação porque o encerramento das atividades inglesas em Portugal já havia sido combinado com as autoridades. Ainda assim, a invasão francesa aconteceu. Em outubro de 1807, franceses e espanhóis assinaram o Tratado de Fontainebleau, onde os dois países concordaram em dividir entre si o Império Português. No dia 22 de novembro de 1807, as tropas francesas comandadas pelo general Junot já estavam na fronteira portuguesa, e em 29 de novembro a família real portuguesa iniciou a sua partida para o Brasil. A família real trouxe consigo milhares de empregados, nobres e burgueses importantes, além de papéis de estado, tesouros da coroa e outros bens. Tudo isso com a escolta de navios ingleses. Os navios portugueses chegaram ao Brasil no dia 22 de janeiro de 1808, e foi a primeira vez que uma família real europeia colocou os pés em uma colônia na América. À frente de Portugal estava o príncipe regente Dom João e a rainha Dona Maria I. Dom João precisava responder ao favor prestado pelos ingleses, que o protegeram nesse processo, e no dia 28 de janeiro assinou o Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Nesse decreto, os brasileiros poderiam receber produtos ingleses e comercializar com esse novo parceiro econômico. E esse é um fator relevante, porque quebrou o chamado Pacto Colonial, regra que impossibilitava o comércio da colônia com outras nações que não fosse a sua metrópole, no caso do Brasil, Portugal. Em 1810, outros tratados com a Inglaterra foram assinados, envolvendo tanto questões religiosas, como a permissão da presença de protestantes no Brasil, quanto mais acordos comerciais. A chegada da família real portuguesa em terras brasileiras é muito importante, e precisa ser entendida e estudada como a introdução do processo de independência, porque coloca diante de nós uma mudança nas relações políticas e comerciais relacionadas ao Brasil. De uma hora para outra, o Brasil se transformou de exportador de poucos produtos que interessavam o mercado europeu em um grande posto comercial que movimentava em seus portos produtos manufaturados do Reino Unido, França, Holanda, Áustria, Alemanha, Rússia e Suécia. E o que vai permitir isso é a presença da família real aqui e os seus tratados com as nações parceiras. Não seria errado dizer que o Brasil estava cada vez mais se internacionalizando. De Angola e Moçambique chegavam produtos que vinham de atividades extrativistas, como marfim, pimenta e cera, e claro, pessoas a serem escravizadas. Com essa nova função, o Brasil se tornou aquilo que antes era responsabilidade de Lisboa, ou seja, receber os produtos das colônias para em seguida redistribuir para os portos europeus e para as colônias do Império Português. A chegada da família real trouxe uma série de transformações e novas necessidades para o Brasil, que agora era a sede do Império. Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and joy. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now.
Eu quero fazer um exercício de imaginação com você, beleza? Imagine que você é um nobre que vive na corte de um rei europeu. Festas, banquetes e mordomias fazem parte do seu dia a dia. Agora imagine que você precisa largar tudo isso, cruzar o oceano em direção a uma colônia que fica em uma região tropical, com um calor que você nunca presenciou antes, e em um lugar sem a estrutura que você está acostumado. Esse era o Rio de Janeiro, que passou a abrigar a família real e a sua corte. Para que o Rio conseguisse abrigar esses novos moradores, a cidade precisou passar por uma série de reformas bem profundas. A primeira delas foi tomar a Igreja da Ordem Terceira do Carmo como o novo Palácio dos Governadores. Depois, era preciso resolver onde que a família real iria morar com a sua corte. O príncipe regente Dom João e a sua família se acomodaram de maneira provisória no Palácio dos Vice-Reis. Para abrigar nobres, militares, negociantes e funcionários que acompanharam Dom João, a solução adotada foi obrigar, por meio de uma lei, que os proprietários dos melhores prédios do Rio de Janeiro cedessem essas propriedades para os membros da corte. As moradias escolhidas eram desocupadas por medida judicial e na fachada do prédio escreviam-se as letras PR, iniciais de Príncipe Real. A essa altura, a população do Rio começava a dizer que isso na verdade significava prédio roubado, ou até ponha-se na rua, mostrando que com a chegada da família real, também começou a existir uma certa oposição aos portugueses. Até os comerciantes portugueses que já moravam no Rio de Janeiro não gostaram dos privilégios que os recém-chegados receberam. Muito menos aprovaram o aumento de impostos que tinha como finalidade pagar os salários dos funcionários da burocracia imperial portuguesa e financiar as reformas na cidade. Os anos se passaram e a família real portuguesa se instalou no Brasil de maneira praticamente definitiva, uma vez que Napoleão ainda governava sobre a França e controlava a Península Ibérica. As coisas só começaram a mudar em 1814, quando as forças de Napoleão foram derrotadas. Em 1815, representantes das nações europeias se reuniram no Congresso de Viena e assinaram o princípio de legitimidade, estabelecendo as fronteiras legítimas como aquelas anteriores às invasões napoleônicas. Em teoria, o Brasil deveria voltar à condição de colônia de Portugal, e Dom João, para ter direito ao seu reino, teria que voltar para a Europa. Para regularizar a sua situação e Dom João poder ficar no Brasil mais um tempo até se organizar, em 1815 se criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, na prática, o Brasil estava sendo promovido, saindo de uma colônia e se tornando parte do Império. O pacto colonial deixaria de ser aplicado ao nosso território de maneira definitiva. Esse é um dos pontos mais importantes desse episódio, porque mostra que o Brasil passou a ter mais autonomia política. Ainda éramos uma posse portuguesa, só que agora com mais liberdade interna e de tomada de decisões. Além dessa mudança importantíssima, em 1816 a rainha Dona Maria faleceu e era esperado que Dom João fosse aclamado rei em 1817. Mas por conta de disputas e questões internas, isso só foi realizado em 1818, no mesmo ano que o seu filho Dom Pedro se casou com a princesa Leopoldina da Áustria, unindo as casas reais de Bragança e Habsburgo. O ano de 1817 também foi importante por conta de um movimento de crítica à maneira que Dom João administrava o Brasil. Nesse ano, estourou em Pernambuco uma grande revolta, denominada por historiadores como a Revolução Pernambucana. O movimento se espalhou pelo Nordeste, do litoral ao sertão. Os revolucionários ocuparam por 2 meses os territórios de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, onde chegaram a instalar um governo republicano independente, que possuía igualdade de direitos, mas não tinha abolido a escravidão. Os revoltosos pertenciam a diferentes camadas sociais, grandes proprietários de terras, comerciantes, militares e até escravizados. Cada um com seu interesse, mas o que unia a todos era a oposição aos altos impostos cobrados pela coroa real portuguesa, que desconsiderava os problemas econômicos que atingiam a região açucareira, como a grande seca e a baixa de preços do açúcar e do algodão na Europa.
As tropas da coroa reprimiram o movimento de forma exemplar, como já tinha feito outras vezes para evitar revoltas futuras. Se liga só no que o professor João Paulo Pimenta falou sobre essa revolução, abre aspas. Os revolucionários de 1817 não elaboraram ou anteciparam qualquer projeto de independência do Brasil, e os seus objetivos, por mais amplos que fossem em termos políticos e sociais, limitavam-se a Pernambuco e províncias vizinhas. No entanto, o movimento teve grande impacto na futura independência, ensejando o surgimento e o fortalecimento de paradigmas políticos como radicalismo, república, federação, constitucionalismo e igualdade social. Fecha aspas. As decisões do agora Dom João VI acabaram prejudicando os ingleses que estavam na Europa. Depois de tantos acordos com os ingleses e das reformas do Rio de Janeiro, Portugal viveu um período de empobrecimento e crises. Algumas estimativas mostram que entre 1807 e 1814, mais de 500 mil pessoas abandonaram o país ou até morreram. Essas condições levaram Portugal à eclosão de um movimento revolucionário e liberal que combinava a oposição à administração inglesa que estava no país desde a derrota de Napoleão, a insatisfação com o absolutismo e com um novo status político-econômico do Brasil. A chamada Revolução Liberal do Porto de 1820 abalou as relações políticas entre Brasil e Portugal, sem falar na visão negativa que passaram a ter de Dom João VI. Os revolucionários liberais associados aos militares conseguiram tomar controle de Portugal e, além de exigir o retorno da família real, iniciaram o processo de construção de uma Constituição. Essa nova Carta de Leis acabaria com o absolutismo português e seria redigido pelas próprias Cortes, órgão político formado pelo Conselho de Estado de Lisboa. Em 1820, já fazia 120 anos em que as Cortes não eram convocadas. Esse foi o período do absolutismo português, em que o poder do rei esteve no auge. A Assembleia convocada em 1820, além de quebrar o longo jejum dessas reuniões no século anterior, tinha uma diferença importante em relação a todas as outras. Eram cortes liberais, muito influenciadas pelas ideias da Revolução Francesa, que defendia o fim ou a máxima redução possível do poder dos reis. Ficou a cargo dessas cortes a tarefa de construir um sistema político monárquico constitucional para Portugal, uma novidade para esse império. Cedendo às pressões das cortes, Dom João VI foi obrigado a voltar para Portugal em abril de 1821, mas deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil, figura que seria central para a independência da colônia. Pessoal, eu já quero falar mais sobre isso e como que aconteceu a ruptura do Brasil com Portugal. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre separação, liberdade, críticas, traição e casamento. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora lançou um livro. O livro História em Meia Hora, Grandes Civilizações, é um apanhado de capítulos onde cada um deles eu falo sobre uma grande civilização da história. Tudo baseado em episódios do podcast, mas com muito conteúdo extra, como imagens, gráficos e muito mais coisa que você só encontra lá. Clica aqui no link da descrição do episódio para garantir o meu primeiro livro e aprender sobre a história do mundo comigo por mais de meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. Amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguir-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo Dom Pedro no dia 7 de setembro de 1822, decretando a separação política do Brasil com Portugal.
Por mais que esse seja um evento bem conhecido por nós e até envolvido em certas piadas por conta de uma suposta dor de barriga de Dom Pedro, fato é que essa declaração é entendida como a origem do início da nossa história enquanto uma nação independente. Para entender como que isso aconteceu, precisamos voltar para Portugal e analisar quais foram as decisões das cortes portuguesas e como que elas impactaram o Brasil. Já que as cortes tiveram sucesso em trazer Dom João para Portugal, era a vez de enfraquecer Dom Pedro para que ele também retornasse ao seu país de origem. Pedro era o primeiro herdeiro ao trono, logo, a sua presença em Portugal era uma garantia da continuidade do reinado em caso de morte de Dom João, e claro, ele também ficaria submetido à Constituição. Em um esforço de fragmentar o território brasileiro como forma de controlá-lo com mais facilidade, no dia 24 de abril de 1821, as cortes decidiram dividir o Brasil em províncias autônomas. Cada uma delas elegeria sua própria junta provisória de governo, que responderia diretamente a Lisboa, sem dar satisfações ao príncipe regente Dom Pedro. E isso aqui é muito importante porque tirava do príncipe qualquer chance de liderar e administrar esse território. Para tornar esse assunto ainda mais complexo, algumas províncias do Brasil apoiaram essa medida, e um dos principais exemplos foi o Pará. De forma crítica, o deputado Fernando Tomás propôs que aquela parte do território passasse a ser chamada de Província de Portugal, pois não teria qualquer vínculo com o restante do Brasil. O projeto de autonomia das províncias foi aprovado no dia 5 de abril de 1821, antes que os deputados brasileiros chegassem a Lisboa em condições de debatê-lo. Na opinião pública do Brasil e na percepção de Dom Pedro, essa foi uma medida muito grave, anulando a autonomia brasileira sobre a sua própria política. Se liga só no que o historiador clássico Otávio Tarquínio de Souza falou sobre isso, abre aspas. Realizava-se assim o plano aos poucos revelados de dividir o Brasil, anulá-lo e fragmentá-lo em meras províncias ultramarinas de Portugal. Fecha aspas. Dom Pedro aqui no Rio de Janeiro se sentia cada vez mais frustrado e chegou a enviar uma carta ao seu pai dizendo, abre aspas, fiquei regente e hoje sou capitão-general, porque governo só a província do Rio de Janeiro. Fecha aspas. O processo de criação da Constituição de Portugal nas Cortes de Lisboa evidenciou ainda mais a divisão entre os interesses dos brasileiros e os interesses dos portugueses. Militares portugueses de alta patente, burocratas, nobres e comerciantes faziam questão de que toda a família real voltasse ao país. Já os brasileiros que participavam das assembleias inicialmente até sustentavam a continuidade das relações, mas acima de tudo, queriam que o Brasil garantisse todos os direitos que conquistou desde 1808, e o principal ponto era a sua autonomia política. Olha só o que o professor Paulo Pimenta comentou sobre isso, abre aspas. Várias discussões e deliberações das cortes foram dando motivo a uma divisão de interesses entre deputados do Brasil e de Portugal. Na sessão do dia 24 de abril de 1821, por exemplo, foi apresentado um primeiro projeto de regulamentação das relações comerciais entre Brasil e Portugal, que desde 1808 tinham sido muito transformadas em função da abertura dos portos, das vantagens obtidas por negociantes e mercadores britânicos e pelo desenvolvimento das atividades nos portos do Brasil. Meses antes, em setembro de 1821, os ânimos já tinham sido acirrados, com a possibilidade aventada por alguns representantes de Portugal de envio de tropas para províncias do Brasil onde houvesse algum tipo de convulsão. Fecha aspas. Por mais que as coisas estivessem bem tensas entre Brasil e Portugal, essa relação diplomática ficou ainda pior no dia 29 de setembro de 1821. Nesse dia, as cortes anularam os tribunais de justiça e outras instituições criadas por Dom João no Rio de Janeiro e restabeleceram o antigo sistema de monopólio comercial português sobre os produtos comprados ou vendidos por brasileiros. Além disso, deram um ultimato para que o príncipe regente Dom Pedro retornasse imediatamente a Lisboa.
Para garantir que essas medidas fossem cumpridas, em outubro as cortes nomearam novos governadores das armas para cada província, que na prática eram interventores militares encarregados de preservar a ordem e sufocar qualquer tentativa de autonomia, e que só obedeceriam ordens de Lisboa. Não seria um exagero afirmar que essas medidas visavam colocar o Brasil em uma posição de retorno à colônia, perdendo completamente a sua autonomia. Quem estava sob pressão agora era Dom Pedro. Em Lisboa, os membros das cortes portuguesas não mostravam nenhum respeito para com o príncipe do Brasil e zombavam dele de forma pública em jornais e charges. A sua esposa, a princesa Leopoldina de Habsburgo, era muito engajado politicamente e defendia as teses dos políticos brasileiros e, assim, encorajou seu marido a permanecer no Brasil. Inclusive, Leopoldina é um dentre os vários nomes importantes daquilo que é conhecido como heróis da independência. E eu vou falar mais sobre ela e sobre os outros nomes no episódio exclusivo que eu faço semanalmente para os apoiadores do História em Meia Hora. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 150 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, a resposta oficial de Dom Pedro veio no dia 9 de janeiro de 1822, que é o clássico, né? Abre aspas. Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu vou ficar. Fecha aspas. Esse dia entrou para a história como o Dia do Fico, e desde aquele momento ficou explícito que uma ruptura com Portugal era só uma questão de tempo. Após a decisão de Pedro em desafiar as cortes, cerca de 2.000 homens sob o comando de um general chamado Jorge Aviles declararam sua fidelidade às Cortes Gerais em Lisboa e se uniram para lutar contra Dom Pedro. A seu favor, aproximadamente 10.000 brasileiros cercaram um grupo de portugueses sob a liderança da Guarda Real da Polícia, comandada pelo próprio príncipe regente. Em seguida, Dom Pedro demitiu o comandante-geral português e ordenou que ele se retirasse com os seus soldados, e eles seriam levados de volta para Portugal. Uma outra medida de Dom Pedro foi trocar o gabinete de governo, tirando aqueles que eram favoráveis às propostas de Portugal, e escolheu políticos leais à causa brasileira. Assim, José Bonifácio foi nomeado ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros no dia 18 de janeiro de 1822. Não demorou muito para que Bonifácio assumisse uma função de muita importância dentro do governo, mas também ele era uma espécie de tutor do próprio Dom Pedro. Apesar dessa movimentação, entre os brasileiros existiam diferenças no projeto que deveria seguir a partir dali. Para os políticos mais liberais, o que o Brasil precisava era a convocação de uma Assembleia Constituinte para o Brasil, enquanto os partidários das propostas de José Bonifácio acreditavam que o próprio Dom Pedro deveria liderar os esforços para uma Constituição, para evitar uma espécie de revolução no Brasil ou algo do tipo. O príncipe concordou com os desejos dos liberais e assinou um decreto no dia 3 de junho de 1822, convocando para a eleição os deputados que se reuniram na Constituinte e Assembleia Geral Legislativa do Brasil. Percebam que aqui o Dom Pedro praticamente já rompeu as relações de dependência com Portugal. No lado dos portugueses, eles continuavam a exigir o retorno de Dom Pedro e o cumprimento dos decretos das Cortes de Lisboa. No dia 25 de agosto de 1822, Pedro saiu do Rio de Janeiro e foi para a província de São Paulo. Assim, Maria Leopoldina assumiu a regência do Brasil, e foi ela quem convocou o Conselho de Estado no dia 2 de setembro para responder às cortes. Sob a sua liderança junto com ministros, ficou decidido que Brasil e Portugal deveriam de fato se separar. Leopoldina e José Bonifácio escreveram cartas ao Dom Pedro em favor da separação. Olha só o que a princesa do Brasil falou para o seu marido, abre aspas. Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no passo há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata. Ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado aconselha-vos para ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa.
Sabemos bem o que tem sofrido nosso país. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para o seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, senão apodrece. Fecha aspas. Dom Pedro recebeu essas cartas no dia 7 de setembro, quando retornava para o Rio de Janeiro. Pedro fez a leitura e, ao ficar sabendo das exigências dos portugueses, fez aquela declaração que eu usei para iniciar esse bloco, finalizando o seu discurso com a frase independência ou morte. A partir de então, o Brasil se separou de maneira definitiva de Portugal. Por mais que o dia 7 de setembro seja a data mais simbólica, a separação só foi chancelada no dia 12 de outubro de 1822, quando Dom Pedro foi aclamado como o imperador do Brasil, passando a se chamar então Dom Pedro I, o líder de uma nação recém-independente. Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios que estão aqui no podcast, é só você procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama História do Brasil, o segundo se chama Dom Pedro I, e o terceiro se chama Guerras Napoleônicas. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá! Quando falamos na história da independência do Brasil, estamos falando de um processo que começou muito antes de 1822 e não começou aqui, ele começou na Europa. Quando a família real portuguesa chegou ao Brasil em 1808, uma série de transformações foram necessárias para abrigar esses novos moradores. A principal mudança foi no aspecto político, com o Brasil recebendo cada vez mais autonomia e liberdade. Esse status começou a ser questionado por Portugal a partir de 1820, quando ocorreu por lá a Revolução Liberal do Porto, que, dentre muitas coisas, também exigia que toda a família real que estava no Brasil voltasse à Europa. Dom Pedro se colocou como uma figura que não aceitaria essas exigências e quis permanecer no Brasil, mesmo que o custo para isso fosse alto. Defendendo a autonomia do Brasil, Dom Pedro proclamou a independência no dia 7 de setembro de 1822, mas se engana quem acha que isso foi algo fácil. Após a sua declaração, Pedro I teve que liderar as guerras para manter o Brasil independente, uma vez que algumas províncias, como a do Pará, queriam manter os seus laços com Portugal, colocando o recém-criado país em uma série de guerras internas que quase colocaram em risco a nossa independência. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também, é historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!